Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Vamos seguir agora para o quarto e último bimestre do nosso ano, né? E agora nesse quarto bimestre a gente vai fazer uma coisa diferente. Como a próxima unidade tem alguns conteúdos que nós ainda não vimos esse ano e a gente precisa finalizar, eu vou fazer alguns saltos da nossa apostila do Calendário da Cidade, tá? Não tem como, é impossível a gente fazer isso do que falta as outras unidades todas, então a gente vai pular algumas folhas como eu vou pondo bonitinho para vocês, tá certo? E aí a gente conclui tudo que a gente precisa concluir. Infelizmente, por conta de tempo, toda essa mudança que nós tivemos nas nossas aulas, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas, aliás, tudo na apostila, mas todo o conteúdo que eu tinha programado para vocês vai ser passado, tá certo? Tem muitas atividades que repetem os conteúdos e reforçam os conteúdos. Então a gente vai pular algumas e vamos focar naquelas que precisam, que ainda faltam, tá certo? Então, para essa primeira atividade desse quarto bimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre diagonais e soma de ângulos internos de polígonos, tá? Então a gente vai falar para a parte de geometria. Então a gente vai fazer falar sobre essa parte de geometria, tá certo? Então bora lá na página 106 até a página 111, tá? São essas 5 páginas que a gente vai fazer uma análise bem legal. Bora lá. Olha só, meu povo, então vamos lá, página 106, dando esse zoomzinho aqui, tá? Vai fazer a sequência de atividades 2. A Gabriela fez uma pesquisa na internet sobre polígonos convexos e descobriu que todo polígono convexo é denominado conforme o número de lados, vértices e ângulos. Ângulos internos que possui e o número de diagonais dependendo do número de lados, tá? Então, ela percebeu que um quadrilátero ele tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, tá? 4 vértices que a gente já fez em sala de aula. Podemos traçar suas diagonais. Então, traçamos 2 diagonais aqui, tá? Nesse caso, uma diagonal parte de cada vértice. Então, esses riscos lá azuis são as diagonais. Você notou que a diagonal parte de A até D é a mesma que parte de D até A? Como podemos, então, obter uma forma de registrar o número de diagonais deste polígono? Então, existe uma maneira, um cálculo que a gente pode fazer para descobrir, tá? De uma maneira bem simples, eu vou explicar aqui para vocês, olha só. Nós temos 4 vértices, certo? Então, nós temos 4 vértices e de cada vértice eu consigo formar uma diagonal. Então, eu vou fazer esse 4 vezes 1, certo? Então, eu consigo multiplicar cada um desses vértices por 4, porque são 4. E este 1 aqui quer dizer o quê? Que deste vértice A consigo fazer 1, e deste vértice B eu consigo fazer 1, vértice D eu consigo fazer 1 e o vértice C eu consigo fazer outro. Mas, porém, contudo, entretanto, como mostramos aqui, cada vértice ele forma o mesmo. Então, por exemplo, do A até o D e do D até o A é a mesma diagonal. Então, se eu vou contar 2 vezes, eu tenho que dividir, obviamente, por 2. Então, eu preciso fazer sempre essa multiplicação para conseguir descobrir quantos diagonais eu vou ter de cada vértice. E eu divido por 2 porque cada vértice conta 2 vezes, tá? Virando aqui para a página seguinte, Gabriela desafiou Cíntia a escolher um polígono convexo a fim de traçar suas diagonais. Gabriela escolheu um hexágono e a Cíntia escolheu um octógono. Vamos ajudá-la, desenhando os polígonos e traçando as diagonais de cada vértice. Então aqui vocês vão desenhar um hexágono, como este que eu acabei de colocar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo. Tá, então aqui nós temos um hexágono, e aí vocês vão traçar para mim todas as diagonais. Então façam o desenho e façam todas as diagonais, tá? E a mesma coisa com o octógono. Então cá está o octógono, vocês vão traçar todas as diagonais possíveis de um octógono. Façam o desenho e tracem as diagonais, ok? E aí a pergunta 3 é a seguinte: qual é o número de diagonais que partem de cada vértice desses polígonos? Justifique como você descobriu isso. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui para mim. O hexágono partem quantas diagonais? Quantas diagonais formam cada um? E a mesma coisa com o octógono. Então, o octógono partem quantos vértices? Quantas diagonais? Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo determinar que deste vértice, esse único vértice, eu consigo formar 3 diagonais. Aqui eu consigo, neste único vértice, eu consigo formar 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então vocês vão escrever aqui quantas são, tá bom?
E aí aqui nós vamos completar a tabela com as informações, ok? Então, por exemplo, aqui ó, número de lados. O quadrado tem 4, o pentágono tem 5, o hexágono tem 6, o heptágono tem 7 e o octógono tem 8, tá? E aí, quantas diagonais tem aqui de cada um? Vocês vão ter que deduzir usando as deduções dos desenhos que a gente fez nos itens anteriores. Existe uma relaçãozinha. Eles vão ter um número de diagonais para cada vértice, tá bom? Então aqui na página 108, nós temos aqui, ó, o que você observa analisando o número de lados e o número de diagonais de cada vértice dos polígonos, tá? Então existe uma relaçãozinha aqui. Sempre existe uma queda na quantidade de números, e essa queda é recorrente. Então aqui vocês vão dizer quanto que diminui, ok? Observa lá a tabela, existe uma relaçãozinha assim, tá bom? Questão B. Cíntia observou que em um pentágono convexo partem de cada vértice 2 diagonais. Então, ela diz para a amiga, então um pentágono convexo, então pentágono há 10 diagonais. Você concorda com ela? No pentágono, figura de 5 lados, tem 10 diagonais? Então aí vocês vão explicar sim ou não e justificar. Sim ou não e por quê, tá bom? Questão número 5. Considerando que cada polígono convexo apresenta um número de lados n e um número de diagonais d, os quais partem de um determinado vértice, escreva uma expressão algébrica indicando o número de diagonais de cada vértice. Então a expressão algébrica vai ser o quê? Todas as diagonais elas vão ter uma queda em 3 números, então qual vai ser? O número de diagonais ele vai perder 3 unidades, tá? Então essa é a expressãozinha que a gente vai montar. A atividade número 2, vamos falar aqui na página 109, tá? Essa atividade a gente vai ver depois da observação de Cíntia, as amigas resolveram pensar sobre as diagonais de cada polígono convexo escolhidos pela turma e completaram a tabela, tá? Então aqui nós temos aqui a tabela, o número de lados, número de diagonais de um vértice e o total, tá? Como é que vocês vão preencher isso? Eu quero saber como é que vocês vão contar, tá? Então aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho. Então, completar. Questão número 2. Analisando a tabela, alguma regularidade observada em relação ao número de lados e o número de diagonais de um polígono convexo? Como você pode calcular o número de diagonais de cada polígono, tá? Então aqui vocês vão fazer uma explicação para mim, explicar como podemos calcular, tá? A dica é muito simples, gente. Escutem o que eu vou dizer, tá? Nós sempre vamos ter, que vai ser a resposta da 3, ó. Para calcular a quantidade de diagonais, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma multiplicação, tá? Multiplicar do quê? O número de lados do meu polígono, tá? Então aqui é o número de vértices, então de 8, eu vou fazer 8. Eu vou multiplicar vezes o número de vértices de novo, menos 3, então eu perco 3, tá? E esse resultado eu vou ter que obrigatoriamente dividir por 2. Então aqui eu vou ter que dividir tudo isso aqui por 2. Por que por 2? Porque cada diagonal vai aparecer 2 vezes, tá bom? Essa é a ideia dessa atividade aqui. Bom, meus queridos, eu vou encerrar aqui essa atividade, tá? Então, a próxima aula a gente vai continuar falando sobre a soma dos ângulos internos dos polígonos. E aguardo então agora a fotinha de vocês e me enviem a atividade, tá bom? Fico então aguardando essas respostas de vocês, a devolutiva de vocês. Forte abraço, até a próxima.